Ah, eu finalmente vi a substância. Nossa, eu senti que eu tava vivendo num aquário nesses últimos dias, sem ver. O filme, que estreou no Brasil em setembro, conta a história da Elizabeth Sparkle, uma atriz que foi muito famosa no passado, mas que agora, aos 50 anos, se vê não só esquecida pelo público, como também descartada pela indústria. A Substância é uma obra que fala sobre etarismo, sobre a pressão estética que colocamos em nós mesmos e a pressão estética que as outras pessoas colocam em nós, principalmente em mulheres mais velhas, e fala também sobre como essa busca utópica por uma versão mais jovem e melhor da nossa própria imagem pode ser um caminho extremamente perigoso. No longa, quem dá vida a Elizabeth Sparkle é a Demi Moore, e a história da produção é praticamente um reflexo da vida dela, porque muitas das situações que a Elizabeth enfrenta, a Demi viveu na pele. Mas a atriz conseguiu dar a volta por cima disso. Quer saber qual é a história da Demi Moore e como a vida dela cruza com a vida da Elizabeth Sparkle? Então fica comigo que eu vou te explicar tudo. Só vou me apresentar primeiro, caso esse seja o seu primeiro vídeo por aqui. Olá, muito prazer, eu sou o Fefo Caires e esse é o Fefo Verso, é o nosso mundo pop, onde a gente fala sobre Hollywood, filmes, séries, fofocas, tretas, bastidores e muito mais. Então se inscreve pra não perder nada e ficar super antenado na cultura pop, e se você puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar bem felizão, tá bom? Como toda a história de um adulto traumatizado, a gente precisa fazer uma viagem no tempo até a infância da Demi, pra você entender como esse período conturbado moldou ela nas décadas a seguir. A atriz nasceu no Novo México em 1962 e os problemas começaram antes dela sequer vir ao mundo, porque os seus pais se divorciaram antes da diva nascer e a sua mãe foi abandonada e teve que se virar sozinha com uma criança na barriga. Logo depois que a Demi nasceu, a mãe dela se casou de novo com um outro homem, um cara chamado Dan Gaines, quem a Demi realmente considerava ser o seu pai. Mas o Dan também tinha os seus problemas, porque o cara nunca parava no emprego e a família da Demi precisou se mudar 30 vezes até parar em Los Angeles. Inclusive, por estar sempre em lugares diferentes, a Demi disse que isso impossibilitava ela de criar raízes e de fazer amizade. Então ela cresceu como uma criança isolada. E a relação entre o seu padrasto e a sua mãe também não era das mais saudáveis. Ambos eram viciados, principalmente em álcool, e muitas vezes eles partiam pra briga, o que quase sempre resultava em um episódio de agressão. A mãe da Demi, além de ter sido presa algumas vezes, chegou a tentar tirar a própria vida ali em casa, na frente da filha. E a Demi relembra que precisou tirar as pílulas de dentro da boca da mãe dela, o que obviamente foi uma experiência bem traumatizante e não aconteceu só uma vez. Não foi uma infância fácil e aos 15 anos aconteceu outro episódio bem perturbador na vida da Demi. Ela chegou em casa um dia e deu de cara com um homem mais velho que ela não conhecia, dizendo que a mãe dela tinha dado as chaves de casa em troca de $500 pra ele. E aí ele teve uma relação não consensual com a Demi. Ele chegou a provocar ela e disse: "Como você se sente sabendo que sua mãe te vendeu por $500? A Demi contou em entrevista que provavelmente essa não foi uma decisão consciente da mãe dela. Ela não aceitou o dinheiro para que o abuso acontecesse, mas que ela deu espaço para esse crime acontecer, uma vez que ela não se importou com a segurança da filha. Mas também, não sei, eu sinto que a mente da Demi pode estar protegendo a imagem da mãe dela ao pensar isso, porque, sei lá, vai que essa mulher realmente prometeu a filha por $500, se o cara falou isso, não sei. Enfim, de qualquer maneira, foi um episódio horrível. E que jeito de entrar na vida adulta, né? Vendo que não tinha como continuar vivendo em um ambiente instável como esse, aos 16 anos a Demi foi embora de casa e abandonou também a escola para tentar a vida como modelo. Ela assinou com uma agência, fez aulas de teatro e começou a trabalhar. Foi aqui, no início dos anos 80, que o seu pai de criação, o Dan Gaines, tirou a própria vida. Uma fatalidade horrível que nos mostra que esse cara também tinha os seus próprios demônios. Nessa época, a jovem Demi Moore começou a se envolver com o músico Fred Moore, que era 12 anos mais velho que ela. Mais tarde, os dois se casariam e a Demi adotaria o sobrenome dele como seu nome artístico. A partir de 81, ela de fato começa sua carreira como atriz, com uma estreia no filme Escolha do Destino. Depois veio a novela General Hospital e os longas Feitiço do Rio, Sobre Ontem à Noite e O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas.
filmes. Nas gravações desse último, inclusive, a Demi já estava abusando absurdamente de substâncias, e a produtora do filme contratou um padrinho de sobriedade pra ficar com a Demi 24 horas por dia. O que é um fato bem curioso, né? A própria Demi diz, caramba, eu não era ninguém, eles podiam ter me demitido e contratado outra atriz, mas não. O pessoal, a equipe ali, escolheu acolher ela. E isso ajudou muito, porque de fato a Demi começou a ficar sóbria. Mas olha, a mulher nem esperava o que o futuro iria trazer, porque foi nos anos 90 que ela bombou de vez. Era um sucesso de bilheteria atrás do outro. A gente teve Ghost do Outro Lado da Vida, Questão de Honra, Proposta Indecente, Disclosure. E nessa época em que ela estava crescendo profissionalmente, ela também estava casada com o Bruce Willis, com quem ela teve 3 filhos. Mas foi em 1996 que a Demi Moore se viu envolvida em uma das suas maiores polêmicas ao receber o cachê de 12 milhões de dólares e meio para fazer o filme Striptease, o que cravou ela como a atriz mais bem paga do mundo. Quando essa notícia foi divulgada, muita gente achou que ela só estava cobrando caro assim para fazer um filme porque ela estava com o Bruce Willis, e na época ele ganhava, sei lá, o dobro disso. Ela já comentou sobre esse assunto dizendo, abre aspas, não se tratava de uma comparação com o Bruce. Eu sabia o quanto ele ganhava pelos seus filmes, mas a questão era outra. Por que eu não posso receber o mesmo? Se eu trabalho tanto quanto, por que eu não posso? A Demi tava ali nos anos 90 lutando para que mulheres pudessem receber o mesmo salário que os homens. Poxa, se eu também arraso na bilheteria, se o meu nome como protagonista também faz a produtora lucrar tanto e tanto, por que o outro recebe 3 vezes a mais? E como a Demi tava algumas décadas à frente dessa discussão, essa história não foi muito bem recebida pelo público. A mídia acabou pintando a Demi como uma mulher gananciosa demais e até invejosa mesmo. E também não demorou pra galera começar a diminuir essa conquista do pagamento alto, dizendo que ela só ganhou tudo isso porque ela estava interpretando uma stripper. Mas a Demi já disse que, embora tenha ficado chateada com tudo isso, ela entendia que não era pessoal com ela. É que ela era a primeira pessoa a falar disso e quem quer que fosse essa primeira pessoa ia sofrer igual. Vale lembrar que ainda na década de 90, quando ela estava grávida, ela foi extremamente criticada depois de posar nua para uma capa da Vanity Fair, mostrando o barrigão. Hoje esse tipo de ensaio é normal, super popular, mas lá atrás foi um escândalo. Disseram que ela estava sexualizando a gravidez, um momento tão mágico, tão íntimo, tão sensível para as mulheres. Enfim, voltando para a parte profissional. Apesar de ter recebido muita grana para fazer striptease, a Demi entende que essa escolha afetou bastante a sua carreira. Ela brinca sobre isso, dizendo que enquanto o striptease fez com que o seu público feminino abandonasse ela, porque a galera achou o papel objetificado demais, do outro lado, Até o Limite da Honra, que é o filme que ela fez depois, fez com que o público masculino abandonasse ela, porque aqui ela raspava a cabeça e desconstruía essa imagem que os homens tinham. Então ali nos anos 90, a Demi sentiu que perdeu dos dois lados, perdeu o público feminino aqui, perdeu o público masculino aqui, e pra você, Demi, não sobrou nada. Com a carreira meio cambaleando, é nos anos 2000 que ela renasce e consegue cativar de novo parte do público ao participar do clássico As Panteras Detonando, como a ex-pantera Madison Lee. O filme, que arrecadou mais de 200 milhões de dólares na bilheteria, rendeu à atriz uma indicação de melhor vilã no MTV Movie Awards. Mas esse período foi meio agridoce também. Não dá pra gente ter tudo, e não dá pra gente ter nada, pelo visto. Durante as filmagens, a Demi, que tinha 40 anos na época, passou por uma crise de identidade depois que a imprensa divulgou que ela faria uma cena de biquíni no filme. E aí surgiram muitos comentários dizendo que ela tava velha demais pra ficar se sexualizando assim. Caramba, velha demais? Sério mesmo? Essa aqui? 40 anos? Não pode fazer cena de biquíni? Completou 40 anos, é só camisola, calça jeans? Jaqueta, se esconda, por favor. Ninguém quer ver uma mulher de 40 anos. Pois é, a Demi cita que isso afetou bastante ela e fez ela repensar sua posição na mídia. E olha, os anos 2000 foram o início de um sonho, deu tudo errado, porque foi só ladeira abaixo depois que ela começou a se relacionar com Ashton Kutcher. Eu tenho um vídeo aqui no canal só falando sobre o Ashton, sobre a reputação dele, sobre algumas coisas estranhas que aconteceram no seu passado e sobre como o relacionamento dele com a Demi foi tóxico, para não dizer
abusivo. Mas, de forma bem resumida aqui, a Demi tinha uma grande diferença de idade pro Ashton. Eu acho que ela era 15 anos mais velha que ele. E por causa disso, ela sentia que precisava se moldar a um relacionamento mais jovem. Na verdade, ela viu o casamento como uma maneira de reviver a sua juventude, uma juventude que ela nunca conseguiu viver completamente. E o Ashton foi a pessoa responsável por fazer a Demi voltar a beber, depois de todos esses anos. O Ashton sempre tentava relativizar essa relação da Demi com a bebida, dizendo que ninguém é viciado de verdade desde que você consiga parar. Tá tudo bem você beber um pouquinho desde que você tenha autocontrole. Isso de você não conseguir controlar não existe, é só você saber o que você tá fazendo. E aí ele ia empurrando alguns copinhos nela e tal, o que abriu porta pro vício voltar. E quando voltou com tudo, ele não tava lá pra apoiar ela. Pelo contrário, quando a Demi tinha episódios sérios de recaída, episódios em que ela bebia muito, em que ela passava mal, ele tirava foto, ele tirava sarro. Ela conta que uma vez ele fotografou ela debruçada assim no vaso, depois de vomitar a noite inteira, e ele ficou mostrando e, sabe, apontando e rindo, e que na época ela achava que isso era bom humor dele. Caramba, como ele faz piada num momento sério, mas que depois, revisitando tudo e analisando com mais calma e com outra cabeça, ela conseguiu perceber como era manipulativo, abusivo, tóxico e feito pra humilhar ela mesmo. Então ele abriu porta pra ela ter uma recaída e depois isso virou um veículo pra humilhação. E a Demi, por ser mais velha, por querer se adequar a esse relacionamento, acabava aceitando muita coisa e ela desenvolveu uma obsessão pelo Ashton. Ela tinha muitos vícios nessa época e ele era mais um. Ela era viciada em agradar ele, ela fazia de tudo. E esse foi um relacionamento muito conturbado. Ela perdeu um bebê, ela descobriu as traições do Ashton, tudo isso foi engatilhando ainda mais o vício. Em 2012, meses depois dela já ter se divorciado do Ashton, ela teve uma convulsão em uma festa depois de ter fumado maconha sintética e inalado óxido nitroso, o que fez com que ela fosse hospitalizada e a partir daí buscasse uma nova clínica de reabilitação. Nessa época, suas filhas cortaram contato com ela. Gente, era um ciclo se repetindo. Ela tava de volta no vício, de volta pra um lugar em que ela não tava desde a década de 80 e se afastando da família. Coisas que a mãe dela fez no passado. Essa não foi uma fase fácil pra Demi, porque além de receber muitas críticas pela sua aparência, né? Imagina, quando ela tinha 40 anos já era criticada e ela tava uma deusa, ela também foi deixando de pegar papéis grandes. Então, ela basicamente passou pelo mesmo dilema da sua personagem em A Substância. A Demi Moore era uma celebridade velha que a indústria tinha descartado. Entre 2010 e 2020, a Demi até aceitou outros trabalhos no cinema e na TV, mas é difícil dizer algum papel que tenha se destacado, como qualquer outra coisa que ela fez nos anos 90. O que você mais vai encontrar aqui são notícias dizendo que ela tinha feito plástica demais e que tinha perdido a sua beleza. Isso até chegarmos em 2024, ano que marca mais um renascimento profissional e pessoal para Demi. Voltando agora com tudo como a protagonista de A Substância. O longa foi premiado como o melhor roteiro no Festival de Cannes de 2024, se tornou o maior sucesso de bilheteria da história da MUBI e conta com mais de 90% de aprovação da crítica. E não só isso, a Demi também está sendo aclamada pela sua atuação e assim, tem gente citando o Oscar na conversa. Veremos. De acordo com a atriz, uma das cenas mais dolorosas do filme é uma em que a Elizabeth tenta se maquiar pra sair num encontro, mas ela não consegue mais se enxergar no reflexo e nada fica bom e ela acaba borrando todo o rosto, é uma cena super forte. E ela disse à CBS News que essa cena mexeu muito com ela porque fez ela lembrar de todas as vezes em que ela esteve nessa situação. Hoje, depois de tantos problemas com a sua própria imagem, a Demi admite que tem dias bons e dias ruins, mas que mesmo nos dias ruins ela tenta não ser tão cruel com ela. E ela tenta entender que qualquer imperfeição que ela esteja vendo no espelho tá ali porque faz parte dela, tá ali porque faz parte da história dela, então não vamos pensar demais sobre. Desde 2012 a Demi está sóbria mais uma vez,
que continue assim, por favor. E ela vem prestando muito apoio ao seu ex, o Bruce Willis, desde que ele foi diagnosticado com demência frontotemporal. Ela visita ele toda semana, ela voltou a ter uma relação muito próxima com as filhas. Inclusive, muito do que a gente sabe sobre a situação do Bruce é porque a Demi conta. E eu acho incrível pessoas que conseguem terminar o relacionamento, mas manter esse vínculo. Porque dá pra ver que ainda existe muito amor, muito carinho, muito cuidado ali. E eu acho que isso diz muito sobre ela e sobre ele também. E agora a Demi tá colhendo os frutos de A Substância e Hollywood tá se apaixonando por ela mais uma vez. Será que a gente pode falar que A Substância foi a substância da Demi? Porque ela injetou esse filme na veia e agora tá todo mundo morrendo de amores de novo? Gente, eu acho a história da Demi Moore incrível, porque ela é quase irônica, não é? Uma atriz que foi tão assombrada pelo futuro antes dele chegar, uma mulher que não pôde viver a sua juventude completamente, sempre sendo perseguida por essa ideia de que o relógio tava batendo e o tempo dela tava acabando, agora tá no topo do mundo de novo, com plenos 60 anos. É uma história inspiradora para dizer o mínimo. E essa é a história da Demi Moore. Eu sempre falei Demi Moore, e eu fiquei muito chocado quando eu fui ver entrevistas dela e ela dizia Hi, I'm Demi Moore. Vivendo e aprendendo. Mas deixa aí nos comentários o que é que você achou da história da Demi Moore, se você já sabia disso, se você se inspira nessa história de algum jeito e mais, comenta aí o que é que você achou de A Substância. Eu gostei bastante. Tem algumas coisas que, não sei, eu daria 4 estrelas de 5, eu acho, mas é um filme extremamente icônico e que sem dúvidas entrou pra história e marcou 2024. Então comenta aí o que é que você achou. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no meu próximo vídeo. E nesse meio tempo, cuidem de vocês.